O assédio espiritual acontece através das portas que a gente abre nas limitações da nossa personalidade. Eu vou propor um exercício. Vamos pensar como que é a personalidade de um guia espiritual, de um anjo, de um santo. Você acha que ele é raivoso, ciumento, invejoso, ganancioso, arrogante? Todas essas características que eu falei e muitas outras, a gente supõe que sejam características humanas e elas estão ligadas a pontos de aperfeiçoamento. Algumas pessoas são tudo isso que eu falei e outras têm só algum ou alguns pontos que precisam ser trabalhados. Por exemplo, uma pessoa que é muito raivosa, isso atrapalha nas relações interpessoais e dela com ela mesma. Isso também abre brecha para encostos. Vou utilizar um exemplo mais extremo, mas só para mostrar a que ponto, por exemplo, pode chegar essa influência. Essa pessoa que é raivosa, por exemplo, se ela tem alguma briga no trânsito, pode ser que isso chegue ao extremo, a uma situação fatal, e isso muda completamente a vida dela, de forma trágica, de forma drástica. E agora eu te faço outra pergunta. Essa pessoa foi vítima de um espírito desequilibrado? Não. Não, porque nós não somos vítimas. Isso geralmente é resultado de um descuido dessas limitações que eu comentei. Eu não sei se está dando para ouvir aí, mas tem um monte de pernilongo aqui, eu tive que passar repelente e talvez apareça o sonzinho deles aí, esse som angelical. Tenho aqui agora. Eu estou sofrendo assédio. Sofrendo assédio pernilongal. Nossa, Raíssa, mas eles estão esperando perfeição da gente, é isso mesmo? O Wagner Borges, que é um espiritualista que produz conteúdo aí no YouTube, ele comentou certa vez que essa programação que a gente faz antes de encarnar, muito raramente alguns conseguem completar ela. São os chamados completistas. A média consegue completar entre 40 e 60 desse plano. Então não, eles não esperam que a gente seja perfeito, inclusive eles sabem muito bem quais são as nossas limitações, quais são essas portas que existem. E a encarnação, ao que tudo indica, é justamente feita para que a gente possa evoluir em todas essas limitações que a gente tem. Além disso, pelo que eu estudei, a Terra tem 7 dimensões. E em uma dessas dimensões existe um umbral. E a gente recebe muita influência do umbral. O umbral está localizado na crosta terrestre, é um lugar de aprendizado, muitos chamam de inferno. Mas o inferno não existe porque Deus não está com intenção de punir ninguém. Somos nós que nos colocamos nessa vibração, nesse estado, conforme o nosso grau de consciência. Não é tão fácil ir para lá, a gente precisa fazer muita besteira ou ficar muito tempo vibrando na frequência de lá. Por exemplo, uma pessoa que tem depressão, que está há muitos anos deprimida, talvez ela nem seja uma má pessoa, mas só pelo fato dela estar há muito tempo vibrando nessa energia, ela provavelmente, assim que desencarnar, só vai continuar no estado em que está mais compatível com essa energia que ela viveu durante muito tempo. Mas também a gente não pode se achar vítima, porque só com autorresponsabilização que a gente consegue fazer mudanças. Se você faz um exercício diário de entender onde que você pode mudar, com certeza você vai diminuindo essas influências. Isso através de atitudes, né? Através de atitudes, de mudanças. Não adianta só você identificar suas limitações, precisa de um trabalho constante ali. Inclusive, vou até dar um exemplo que aconteceu comigo semana passada, para você ver o quanto é difícil. Não é fácil mesmo, mas a gente tem que estar sempre tentando. Eu comecei a fazer parte de uma corrente mediúnica na Umbanda. Inclusive, o meu último vídeo fala sobre isso, estou contando como que está sendo o início, sendo Cambone. Mas espera aí, eu sei que eu despertei uma curiosidade muito grande em você de querer ver esse vídeo, mas eu vou deixar ele linkado no final. Calma, não precisa ir agora lá no meu canal. Inclusive, não precisa agora se inscrever no meu canal. Calma, vai tá no final desse vídeo.
Durante esse trabalho espiritual, eu fui auxiliar um guia que tinha pedido para eu fazer umas anotações para poder passar para o consulente. E quando os guias vão me passando algumas informações ali para eu anotar, eu gosto de fazer várias perguntas para poder passar o máximo de informação possível, porque eu já fui consulente, então eu sei o quanto vai surgindo dúvida quando a gente vai fazer o que eles pedem. A impressão que eu tive é que a entidade estava me achando meio burra, sabe? E aí ela começou a ser desdenhosa, começou a ser rude. Sim, um guia espiritual estava agindo dessa forma comigo. A gente pensa, né? Nossa, nunca que um guia vai agir dessa forma, mas eles estão também no processo de evolução deles. E não é só isso, às vezes também é um animismo ali do médium. Às vezes o médium não teve um dia fácil, foi para o trabalho e está sofrendo influência disso. Então, sim, esse tipo de coisa pode acontecer. E aí, o que aconteceu? Eu me senti envergonhada, fiquei constrangida, né, com aquela situação. Me senti envergonhada, que é uma das piores, dos sentimentos de vibrações mais baixa que existe. No que eu fiquei envergonhada, eu comecei a ficar com raiva, porque o meu ego estava sendo ferido ali naquele momento. Então eu também comecei a agir de forma rude. E aí o mingau desandou, né? Mas assim, não houve nenhuma discussão. O negócio aconteceu foi comigo. Eu fiquei mal comigo porque eu sei disso, eu sei que eu não deveria ter agido dessa forma. Então eu tô tentando mostrar o quanto é difícil, sabe? Por mais que eu tenha consciência disso tudo que eu tô falando, mas na prática, como dizem, na prática a teoria é outra. E a gente tem que aprender a se acalmar, a gente tem que aprender a ser humilde. Ser reativo não ajuda em nada a gente. A gente aprendeu coisa errada, a gente aprendeu que não pode levar desaforo para casa e tem que responder mesmo, e pior, tem que responder na hora, porque senão tá deixando o outro pisar na gente. Mas o ideal é o contrário. O ideal é silenciar, silenciar a mente, silenciar literalmente, é fazer uma pausa e entender o que pode ser feito, qual que deve ser minha reação, tentar fazer perguntas rápidas ali para poder agir conforme a calma permite. Fora que isso dá abertura para espíritos que estão nessa mesma sintonia se aproximarem. O universo funciona com similaridade. Positivo atrai positivo, negativo atrai negativo. E você lembra que eu comentei que nós estamos sob influência dos espíritos do umbral? Pois é, existe todo um trabalho deles para dificultar a nossa evolução. Por exemplo, as desigualdades são utilizadas para manter um sistema de vida. Qualquer tipo de desigualdade, seja ela social, de gênero, racial, intelectual. E a partir disso, a ideia que reina é: garanta o seu e, no máximo, o dos que estão próximos da sua família. Então, se a pessoa começa a trabalhar pelo bem, por exemplo, trabalhar numa corrente mediúnica, em que essa pessoa vai se tornar um intermediário para os guias espirituais fazerem uma limpeza no campo energético dela, e dessa forma ela se utiliza o que ajuda a aproximação dos mentores dela, o que pode ser uma oportunidade para eles se comunicarem, ou também pode afastar um obsessor dessa pessoa, mesmo que temporariamente, porque o que afasta esses espíritos ruins é só mudança de comportamento, de mentalidade, mas mesmo que temporariamente já é um alívio para essa pessoa. Então, essa pessoa que faz qualquer tipo de trabalho com o intuito de ajudar outras pessoas, ela pode ter certeza que o assédio espiritual aumenta em cima dela. E você pode até pensar, eu vou ficar aqui no meu cantinho, que mané ajudar os outros, que não sei o que, papapá, você é louco. 80 anos, que é a média do que a gente vive aqui, pode parecer muita coisa pra gente agora, mas para uma alma, 80 anos é... Estar aqui é a oportunidade da gente fazer esse tipo de coisa para poder adquirir essa evolução. Não é só assim, né, que a gente evolui, mas uma das formas é essa, é a gente ajudar o outro, é o que eu tô falando, é trabalhar em nós mesmos. Então, se você não quer garantir que você fique voltando várias e várias vezes aqui para poder aprender um dia, com certeza esse esforço vai valer a pena.
O importante é você ter ciência de que nenhum assédio espiritual acaba enquanto você deixa a porta aberta. Então você tem que trabalhar diariamente nas suas limitações. Sejam elas ligadas a emoções, a comportamento, bebida, comida, dorgas. Você sabe no seu coraçãozinho o que é o certo e o que é o errado, eu tenho certeza. E se você tiver dúvida, procura ajuda. De forma gratuita, tem aí milhares de conteúdo no YouTube. Por exemplo, eu comentei do Wagner Borges, gosto muito também do Saulo Calderon, que eu já falei dele aqui no outro vídeo. Tem o Henrique Toni também, que eu gosto bastante, e tem muitos outros. Você pode também procurar uma casa de umbanda na sua cidade, uma casa espírita. Além disso, você pode também procurar uma terapia, um psiquiatra, enfim. Precisa haver uma vontade em você de querer mudar, que com certeza a ajuda vai chegar. Até rimou, tá vendo? Você pode ter certeza, a sombra nunca vai ser maior do que a luz. Por mais que eles pensem que sim, por mais que eles tenham muitas armas, muito mais condição de fazer realmente mudanças negativas na nossa vida, você tem quem cuida de você. Então se apegue neles, mas também faça a sua parte e dê abertura para que eles cheguem também. Enquanto você está vibrando ali no negativo, eles não vão ter condição de chegar. A gente vai oscilar, faz parte do ser humano, ter altos e baixos, a gente não consegue estar feliz, estar alegre, estar na paz, estar neutro o tempo inteiro. Tem várias situações que vão acontecer na nossa vida que deixam a gente para baixo, que algumas deixam a gente destruídos mesmo, mas o importante é não ficar muito tempo aí nesse buraco, sabe? É ter a consciência de que situações ruins vão acontecer, ao mesmo tempo que boas também. É só ter essa maturidade de esperar o problema passar, de buscar solução, de focar na solução, em vez de ficar desesperado, acreditando que isso nunca vai passar. Faça a sua parte também. Busque ferramentas emocionais que possam te ajudar nessas situações difíceis. É como eu falei, não é fácil, na hora que a gente vai passar pelas situações não é fácil, mas é importante cada vez mais internalizar essa programação, essa forma de agir. Quando acontecer qualquer tipo de dificuldade, é tentar se acalmar e ser humilde e tentar dar acesso a quem pode te ajudar. Eu nunca sei como que eu acabo os vídeos. Será que eu vou ter que fazer um bordão, um encerramento? Sei lá. Se for ter, não vai ser hoje. Então, tchau. Ai, eu tô com cãibra. Ai, assiste o vídeo que eu recomendei aqui, ó. Vou deixar um espaço aqui, ó, pra eu colocar ele aqui. Assiste o vídeo. Vai lá, inscreve no canal, curte, comenta, compartilha.